Oi pessoal, tudo bem com vocês? A leitura bíblica anual 2024 já vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe o seu like e compartilhe para os seus familiares e amigos esse vídeo. Jó, capítulo 1. Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Os infortúnios de Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a ele, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, só eu escapei para trazer-te a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os carmelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre todos os jovens e morreram, só eu escapei para te trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 2. Satanás persiste em afligir a Jó. E num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu, Satanás, ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade
havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tuas mãos, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio de cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Porém ele disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto e sobre suas cabeças lançaram o pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó capítulo 3. A lamentação de Jó. Depois disso, abriu Jó sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse: fui concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem no ar as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens e a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodera a escuridão. Não se regozije ela entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, que não veja as pestanas dos olhos da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e eu saindo do ventre não expirei? Porque me concebestram os joelhos, e porque que os peitos que me amamentassem? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, para que se edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem suas casas de prata, ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo livre do seu Senhor, porque se dá luz ao miserável e a vida ao amargurado de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Gênesis capítulo 4. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecendo tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o temor a Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos.
Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro de sua ira se consomem. O rugido do leão, a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem presa. Os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando caí sobre os homens o profundo sono. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujos fundamentos estão no pó e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça causa. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria.